Olá, amigos! Hoje mais um vídeo para responder a mais uma pergunta. E dessa vez eu vou responder ao Mateus, que me pergunta o seguinte: Pastor, a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Ele pergunta mais: nós devemos ter 100% de confiança na Bíblia? E por último, a Bíblia contém erros? Eu vou responder em primeiro lugar por tudo aquilo que Jesus falou sobre a Bíblia. Aqui nós estamos falando das Escrituras Sagradas. Primeiramente de Gênesis a Malaquias e depois de Mateus a Apocalipse. Mas em primeiro lugar, Jesus, no domingo da sua ressurreição, ele estava com 2 discípulos que não havia o identificado como Jesus ressuscitado. E ele perguntou para eles, só para saber o que estava no coração deles, mas ele querendo trazer uma instrução ali, na verdade. E eles levantam tantos questionamentos, falam: nós tínhamos uma esperança. Por último, eles dizem que ele era a promessa da restauração de Israel, mas morreu. E como se dissessem que toda a esperança tinha caído por terra. Bom, aí Jesus fala assim: olha, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus fazendo isso. Agora ele vai falar de si mesmo, e já está falando, mas vai dar uma explicação que é chave para o nosso entendimento e convicção que a Bíblia é divinamente inspirada e que ela é de fato a palavra de Deus. Diz que Jesus, começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso está em Lucas 24, do versículo 25 ao 27. Mas o próprio Jesus, enquanto ele estava vivo aqui, na sua missão de pregar o Evangelho, estabelecer o seu reino, em primeiro lugar ele responde aos fariseus, em Mateus 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Bom, depois ele fala novamente, em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está falando que de Gênesis a Malaquias, cada versículo, o ponto central e o ponto focal é Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra que se fez gente, mas que está revelada, como o próprio Cristo diz, em todas as Escrituras. E ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso seria suficiente. Mas eu vou falar algo mais, porque às vezes dizem: olha, falar que toda a Bíblia é a palavra de Deus é reduzir Jesus a algo muito pequeno. Não, não é isso. É porque em toda palavra Jesus é o ponto central. Você tem que ler a Bíblia como Jesus ensinou. Você passa por Moisés, pelos profetas, você passa pelos livros históricos, pelos profetas, e olha para Jesus e vê Jesus, e encontra Jesus com muita facilidade em todas as Escrituras. Agora, Pedro em vida, o apóstolo Pedro, porque nós somos apostólicos, a palavra de Deus diz que ele, dizendo sobre Paulo, diz o seguinte: olha, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumava fazer em suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Pessoal, não é de hoje que a palavra de Deus é deturpada, que ela é questionada como 100% genuína e 100% palavra de Deus. Eu digo para você, não se entregue a um entendimento, vou dizer aqui com muito temor, mas às vezes leviano, que procuram deturpar as palavras de Deus e encontrar nela contradição. Mas eu quero dizer para você, Paulo, ele fala assim em 2 Timóteo 3,16, e o que ele falou foi atestado por Pedro: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Cristo, que é revelado em toda a Bíblia. E se Jesus atestou, nós podemos confiar que nela não há nenhum fragmento de erro, não há nenhuma contradição. Ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço. Se você deseja que eu responda a sua pergunta, faça como Mateus. Anote nos comentários abaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.